Olá, pessoal. Hoje nós vamos responder a terceira questão da nossa lista de exercício, né? A questão número 3 diz assim: construa uma planilha eletrônica que mostre pelo menos 15 valores para a função abaixo, a função f que está aqui embaixo. E aí ela diz que esses valores para esta função devem ser calculados automaticamente. Depois, gere o gráfico desta função. Bom, primeiro vamos entender o que é essa função, tá certo? A função f está definida de z em z. Z é o conjunto dos números inteiros e ela aparece tanto do lado do domínio como do lado da imagem, né? Então, o que é que acontece? O que é que isso significa? Significa que os valores de x devem ser inteiros e que também os valores de y devem ser inteiros, ok? Então, essa parte significa que eu só posso usar números inteiros, tá? O y, como ele está em função do x, preciso de uma fórmula que defina os valores de y. Os valores de x podem ser quaisquer valores, porém, como é uma função, os valores de y precisam de uma fórmula, e por isso eu tenho aqui a fórmula que eu vou usar para y. Então, os y que estarão em função de x devem pegar o valor de x, elevar ao quadrado e depois somar mais 1. Bom, então isso quer dizer que eu não posso colocar quaisquer valores inteiros em y. Esses valores devem obedecer a esta fórmula, ok? Mas a questão também me dá uma restrição para os valores de x. Ou seja, os valores de x são valores inteiros, mas não todos os inteiros. Diz aqui que os valores de x devem ser maior ou igual a menos 10 e menor ou menor, né? Não igual, menor do que 100. Em outras palavras, os valores para x devem estar dentro do intervalo menos 10 até o 100. Como tem o sinal de igual na parte de baixo aqui do maior que, isso quer dizer que x também pode ser menos 10. Como eu não tenho o sinal de igual aqui embaixo, x não pode ser 100, ou seja, x só pode ser no máximo 99, que é o último inteiro antes de 100, ok? Então, entendido a função, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira coluna aqui, a coluna A, e vou usá-la para valores de x, né? A minha questão diz que eu tenho que ter 15 valores. Então, nesta coluna A, eu vou colocar os valores de x, e essa coluna B, eu vou colocar os valores de y. Lembrando que os valores de x e de y, aliás, os valores de y, eles obedecem a uma fórmula, ou seja, y vai ser igual ao f de x. Okay? Então, y é uma função de x. E eu vou colocar a função de x aqui para nós não esquecermos, aqui do lado. Certo? Então, f de x, que é a minha função, é igual a x ao quadrado mais 1. Certo? Então, deixa ela aqui para nós não esquecermos. Tá? Como x é o domínio, eu posso colocar quaisquer valor que eu quiser. No entanto, a minha questão me restringe a esse intervalo de menos 10 a 100. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 15 valores, portanto, nós vamos começar na linha 2 e vai até a linha 16, de valores próximos de zero, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, pegar a metade desses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, aqui,
É claro que são 15 valores, a metade é 7,5, mas são valores, como aqui o número é inteiro de linhas, então eu vou pegar essa posição 8 aqui. Nessa posição eu vou colocar um zero. Por quê? Porque eu quero que os valores estejam próximos de zero, certo? Então aqui eu vou colocar menos 1, menos 3. Veja que esses valores estão dentro desse intervalo, né? Aqui eu vou colocar menos, para variar um pouquinho, vou botar um 6. Aqui vai ser menos 7. Aqui menos 9. E a questão diz que eu posso colocar um menos 10, certo? Então, está obedecendo essa restrição aqui, tá? Depois do zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os mesmos valores com sinais trocados, tá? Então, que continua dentro do meu intervalo aqui, tá? Eu vou colocar aqui o 3, depois o 6, o 7, o 9 e vou colocar também o 10, certo? Então, esse conjunto de 15 valores aqui, aliás, ainda não deu 15, né? A gente pode colocar aqui, deixa eu ver, a gente pode colocar um pouquinho mais. Deixa eu baixar aqui esses valores para a célula de baixo aqui. Pronto. De modo que eu vou subir esses valores aqui, ó. Eu quero que eles fiquem mais ou menos iguais em torno de zero, certo? Então, vou puxar isso para cá. Eu quero botar aqui um menos 5, tá bem? Então, aqui eu vou puxar esses aqui para baixo, pegando aqui na lateral. Vou colocar aqui um 5, bem? Muito bem. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 valores. Seria óbvio, né? Porque de 2, contando com 2 ao 15, ao 16, eu tenho 15 valores. Muito bem. Esses valores foram escolhidos dentre os números inteiros. Lembrando que números inteiros podem ser negativo e positivo. Mas obedeci também a minha restrição para x aqui, tá? Então, esses valores de x são todos menores do que 10 e também esses valores são maiores ou igual a menos 10. Então, obedeceu esses dois critérios aqui ao mesmo tempo, porque tem um i aqui, então tem que ser os dois critérios ao mesmo tempo, tá bem? Bom, lembrando que eu vou fazer de duas formas, tá? Eu posso colocar um nome nessa coluna de x e usar esse nome aqui, ou eu vou me referir a esses valores de x através das suas células aqui. Vamos ver essa fórmula primeiro. Lembre-se que o x da minha função representa esses valores aqui. Então, meu primeiro x vai estar no meu A2, o segundo x vai estar no meu A3 e assim sucessivamente até que eu chegue em A16, ok? Muito bem, então eu vou fazer, olhando para a fórmula, eu vou criar a minha fórmula aqui, igual, então é esse igual aqui, ó. O meu x é a minha fórmula, a minha célula ao lado, então eu vou botar aqui A2, elevado eu coloco um chapeuzinho, né? um acento circunflexo, coloco um 2, então isso significa A2 elevado ao quadrado, e na sequência eu coloco mais 1. Então, aqui tem x, o meu x desta linha, elevado ao quadrado mais 1, obedecendo a fórmula lá. Então, ele vai me dar 101. Por quê? Porque 10 menos 10 ao quadrado vai dar 100, mais 1 vai dar 101. Lembre-se que qualquer número elevado ao quadrado, o resultado sempre é positivo, né? Se você tem um expoente par, o resultado será sempre positivo, independente da base, ok? Muito bem. Então, eu não preciso escrever novamente essa fórmula aqui. O que eu preciso é arrastar a fórmula para baixo, clicando aqui nesse cantinho direito inferior.
Aí ela vai se transformar num ponteiro que é uma coisinha preta, e eu posso puxar, puxar aqui para baixo até chegar na linha 16, ok? Então agora eu tenho aqui os valores que dizem respeito aos y obedecendo à função dada, tá? Isso vai me dar o quê? Um par ordenado, um conjunto de x e y, ou seja, um conjunto formando pontos, né? Então, para ficar interessante, eu vou colocar aqui os pontos, tá? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter um parêntese, como esse parêntese eu quero que ele apareça como por escrito, eu vou botar ele entre aspas. Depois eu vou concatenar isso com o conteúdo de A2. Então, vai ser o parêntese mais o menos 10, o conteúdo de A2. Na sequência, eu vou concatenar com uma vírgula, então, entre aspas também. Depois eu vou concatenar com o valor de B2, certo? Que é o valor de y. Então, como é que vai ficar? Parêntese, o valor de x, uma vírgula, um valor do y, e depois o fecha parêntese. Okay? Vou concatenar com o fechamento do parêntese, certo? Fazendo assim, eu evito ter que escrever todos esses valores de um por um. Eu escrevo a fórmula uma vez, arrasto a fórmula para os outros e eu tenho as minhas coordenadas prontas, né? Então, observe o que aconteceu. Colocou o parêntese, concatenado com o valor de A2, concatenado com uma vírgula, depois concatenado com o valor de B2. Quando eu puxar para baixo, o que é A2 vai virar A3, o que é B2 vai virar B3 e assim sucessivamente até chegar na linha 16, tá? E aí aqui eu tenho os meus pontos formados, tá vendo? Então, para fazer um gráfico, eu vou ter que usar estes pontos aqui, tá bem? Agora, observe que na hora de fazer o gráfico não é essa coluna que eu vou usar, e sim essas colunas aqui, você vai ver daqui a pouco, tá bom? A título de curiosidade, a título de entendimento, eu vou colocar aqui na coluna dos y para te mostrar uma outra maneira de fazer, certo? Mas não é o que nós vamos usar, mas é uma outra maneira de fazer, certo? A outra maneira de fazer é, eu seleciono essa coluna aqui do x, vou dar o nome para ela de x, certo? Dou um Enter. Então, aqui vai ser o meu x, e aqui eu vou colocar a fórmula exatamente como está aqui, ó. Igual a x, né, elevado ao quadrado mais 1. Então, o que ele vai fazer? Ó, já colocou 101 aqui, ó, tá vendo? Esse 101. Então, ele vai entender que eu quero o x dessa linha. Então, agora eu vou puxar para baixo, ó. E aí você vai ver que são os mesmos valores que estão aqui, tá bom? E em todas elas você tem a mesma fórmula. X, se eu apertar aqui, ó, x ao quadrado mais 1. Mas ele entendeu que x é esse conjunto de valores, então ele vai fazer referência à linha, tá? Assim fica mais enxuto e a gente consegue entender, escrever a fórmula exatamente como a matemática nos ensina, tá bem? Bom, isso aqui foi a título de curiosidade, então eu vou apagar essa coluna aqui, porque nós não precisamos dela, certo? E o que nós temos aqui, nós já respondemos a primeira parte dessa questão. A primeira parte diz assim: construa uma planilha eletrônica que mostre pelo menos 15 valores para a função abaixo. Então, 15 valores para a função abaixo são esses 15 valores, porque a função são os valores de y, né? Por isso que eles foram calculados automaticamente, porque nós colocamos uma fórmula. Agora, é claro, como a matemática também nos ensina, os valores de domínio, os valores de x são informados, certo? Eu informo o valor de x e, com base na função, eu calculo o valor do y. Tá bem? Então, nós fizemos essa primeira parte.
A nossa segunda parte diz respeito a essa parte que diz faça um gráfico, gere um gráfico dessa função. Ok? Para nós inserirmos um gráfico, nós precisamos basicamente de dois tipos de informações. Uma série, uma ou mais séries, no nosso caso aqui, as séries são o conjunto de números, né, de x e de y, e preciso de categorias, tá? A gente vai ver categorias. As categorias, na realidade, são os próprios pontos. Agora, observe aqui, ó, que nós, para fazermos esse gráfico, eu vou colocar o meu seletor longe dos meus dados, porque senão ele vai tentar gerar um gráfico automaticamente, e não é isso que eu pretendo. Eu pretendo mostrar passo a passo, ok? Então, eu cliquei aqui na minha célula K, vou botar na K17, para ficar um pouco longe dos dados lá. Para colocarmos um gráfico, nós vamos clicar na aba Inserir e escolhermos o gráfico que nós queremos. Como esse gráfico é um gráfico de pontos, eu vou colocar o gráfico de dispersão, certo? Se você clicar aqui ó, no último gráfico, você vai ver que você tem aqui gráficos de bolha e gráficos de dispersão. Cuidado para não confundir, porque eles são um pouco parecidos, tá? Então, o gráfico, ele diz aqui, gráfico de dispersão, x e y, ou seja, você vai dar esses valores de x e de y, e ele vai gerar o gráfico para você. Então, vamos clicar nessa opção aqui, na primeira. Por que não nas outras, professor? Porque os nossos dados são inteiros, então não existe linha entre esses pontos, certo? Não vai existir nenhuma linha entre um ponto e outro, só as bolinhas mesmo, tá? Porque são valores inteiros, tanto para x como para y. Então vamos clicar aqui no primeiro, gráfico de dispersão. Bom, a princípio não aparece nada, né? Está vazio aqui. Quando eu tenho um gráfico selecionado, três ferramentas aparecem na parte de cima: ferramenta de desenho, ferramenta de texto, ferramenta de gráfico. Para colocarmos os dados no nosso gráfico, eu preciso de ferramentas de gráfico. E aqui tem um botão chamado Selecionar Dados. Ele sabe que aqui é um gráfico de dispersão, um gráfico de bolinhas, né? E eu vou clicar em Selecionar Dados. Como eu havia dito antes, para fazer um gráfico eu preciso de um conjunto de séries, que são uma série numérica, séries numéricas, e uma categoria, tá? Então, vamos colocar aqui no mais para criarmos uma série. Ora, nós só temos essa série de valores de x e y, então nós vamos chamar esse aqui de função f, o nome, né? O nome pode ser qualquer um, mas eu vou colocar f de x para a gente lembrar que é um gráfico que diz respeito à função f de x igual a x ao quadrado, x quadrado, vamos botar assim, mais 1, ok? É só uma maneira de você ter um nome para o gráfico, pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Valores de x da série. Bom, nós temos ali os valores para x. Eu vou clicar aqui no campo e em seguida selecionar os valores para x aqui. Depois nós temos os valores de y da minha série. Então eu tenho aqui, apago o que tem lá e vou selecionar os valores de y aqui, ok? Quando eu apertar OK, então eu tenho já o meu gráfico pronto, certo? O gráfico pronto lá, com o nome da função aqui, a minha função aqui embaixo, está dizendo que há uma legenda, né? Os pontinhos vermelhos dizem respeito a esses pontos. E aqui a minha categoria vai ser realmente os números de x aqui, tá? Muito bem. Aqui eu tenho os valores para y, né? E começando do 0, 0, ou seja, onde y é 0, observe aqui, ó, onde x é 0, qual é o valor de y? 1, né? Esse gráfico, ele coloca o 1 bem pertinho e por isso que a gente não vê direito, tá? Talvez se a gente aumentar um pouco, a gente consiga ver, mas nosso espaço aqui é pouco, não dá para a gente ver, tá? Observe que o formato desses pontinhos, né, da sequência, forma uma parábola.
Por quê? Porque aqui é uma função do segundo grau e o gráfico é realmente uma parábola. Agora, o que eu não posso fazer é ligar esses pontos, porque entre os valores, entre um ponto e outro, não existe valores alguns, porque são valores inteiros. Por exemplo, entre o 0 e o 1, daqui do x, não existe nenhum valor. Então, eu não posso ligar para criar pontos aqui intermediários, certo? Nesse caso, é uma função bem discreta mesmo, bem de números inteiros. Bom, então a gente fica por aqui, respondemos aí a terceira questão, fica respondido e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Forte abraço.